Questão número 11. Indique a assertiva verdadeira sobre a sífilis secundária. Letra A. As lesões liquenoides frequentemente ocorrem nas fases iniciais do secundarismo. As lesões papulosas nas mucosas tendem a ter distribuição assimétrica. As reações sorológicas são sempre positivas em indivíduos imunocompetentes. E as sifílides papulo-escamosas mais antigas tendem a tornar-se hipopigmentadas. Então agora uma questão sobre sífilis. Vamos aos comentários então a respeito dessa questão. Bom, essa questão de sífilis é uma questão muito parecida com a questão de número 36 da prova de 2007. É quase uma repetição. Aqui, nós temos basicamente nesse diapositivo um resumo completo da sífilis. Vejam que a sífilis ela é dividida em sífilis primária, secundária e sífilis terciária. Então, após o contato com o treponema pálido, cerca de 14 a 21 dias, após esse contato, o indivíduo começa a desenvolver o quadro clínico clássico do primarismo sifilítico, que é o cancro duro. Esse cancro duro, ele se caracteriza por ser único, ter borda endurada, ser indolor, podendo aparecer na boca, na língua, no ânus e mesmo nos quirodátilos. Após cerca de 14 dias do aparecimento desse cancro duro, nós temos o surgimento dos linfonodos. Então, na sífilis, nós dizemos que o linfonodo ele é a sombra do cancro. Depois de um período de 4 a 5 semanas, quando o indivíduo não trata, ele começa a desenvolver o quadro de cancro duro começa a sofrer um processo de regressão espontânea, desaparecendo, portanto, após 5 a 8 semanas do contato. Ainda no primarismo sifilítico, nós não necessariamente temos a sífilis passando pelo estágio de cancro duro. Essa forma de sífilis é chamada de decapitada. É a sífilis que não passa, é a sífilis que não cursa com a formação de lesões de cancro duro. E nós temos também o chamado cancro misto de Rollet. O que é o cancro misto de Rollet? O cancro misto de Rollet é a concomitância de cancro mole e cancro duro. Muito bom. Tendo desaparecido as lesões compatíveis com cancro duro, a sífilis, quando não tratada, ela pode evoluir para um quadro de secundarismo sifilítico. E nessa fase de secundarismo sifilítico, existe uma disseminação intensa de treponemas, tanto para a pele quanto para órgãos internos. E na fase inicial, a roséola sifilítica ela assume um aspecto meio que de psoriasiforme, ou seja, eritematosa com descamação, ou mesmo um quadro muito parecido com dermatite seborreica. Com o avançar do quadro, o evoluir da doença, nós temos o aparecimento das lesões mucosas, conhecidas como placas mucosas. Então, as lesões mucosas da sífilis secundária são chamadas de placas mucosas. Placas mucosas, tá? Bom, além disso, o indivíduo pode apresentar um quadro de condiloma plano e também as clássicas lesões palmoplantares. Alopecia em clareira, madarose, pústulas, tudo isso aparece no secundarismo sifilítico, sendo que as sifílides liquenoides elas aparecem geralmente no final da prova, no final do secundarismo sifilítico. E nós temos também a chamada sífilis maligna precoce. A sífilis maligna precoce, ela se caracteriza por comprometer indivíduos HIV positivos e o quadro é um quadro muito exuberante.
inclusive com a formação de úlceras. Inclusive com a formação de úlceras, tá? Essas placas mucosas, geralmente elas são simétricas na mucosa oral. Muito bem. Quando o indivíduo com secundarismo sifilítico ele não trata, o quadro ele vai evoluindo por quadros de surtos e remissão. Surtos e remissão. Surtos e remissão. Até que esses períodos de surtos e remissão, eles vão aumentando cada vez mais e a sífilis entra num estado de latência. Essa sífilis que entrou num estado de latência, ela pode evoluir para uma cura clínica e sorológica, uma cura total, o que ocorre em 30% dos casos. Ela pode evoluir para uma cura sorológica, o que ocorre em outros 30% dos casos, ou ela pode evoluir para um terciarismo sifilítico, com a formação de nódulos, tubérculos e gomas. As lesões no terciarismo sifilítico, elas são infiltradas, endurecidas, tendo um aspecto policíclico. Além disso, o indivíduo pode ter o chamado cancro redux, que é o aparecimento de uma lesão de terciarismo aonde havia um cancro duro, além de endurecimento da língua. No terciarismo sifilítico é que nós observamos o aparecimento de aneurismas da aorta ascendente, aneurismas coronarianos em função do comprometimento dos vasa vasorum e também um comprometimento do sistema nervoso central, levando principalmente a alterações do comportamento, tal como psicose e ideações de megalomania. A sífilis que aparece até 1 ano é chamada de sífilis recente. Aquela depois de 1 ano é chamada de sífilis tardia. Bom, como é a dança ou como é o ritmo sorológico na sífilis? Então, notem aqui embaixo que nós temos um gráfico em que logo após a inoculação do treponema, nós temos a produção de anticorpos IgM, anti-FTA-BS, que é o primeiro anticorpo a se elevar nos quadros de sífilis. Depois da instalação propriamente dita do cancro, em torno de cerca de 7 dias, nós temos a elevação dos níveis de VDRL. Com o tempo, esses níveis de IgM, FTA-BS, eles tendem a cair e nós observamos aqui a elevação dos níveis de FTA-BS-GG. Isso coincide com a passagem do secundarismo para o terciarismo sifilítico. Muito bem. Em algumas situações, nós, mesmo em indivíduos imunocompetentes, nós podemos observar um falso VDRL. Ou seja, o indivíduo tem o quadro de sífilis, mas o VDRL dele é negativo. Isso acontece por um efeito chamado de efeito prozona. O que é esse efeito prozona? O VDRL ele é uma reação de floculação, que depende de anticorpos. Às vezes, o indivíduo produz tantos anticorpos contra os antígenos do treponema que quando eles tentam realizar a reação de floculação, esses anticorpos, eles não conseguem se ligar a esses antígenos e precipitar a reação, fazendo com que o VDRL se torne positivo. Isso é chamado de efeito prozona e ele é responsável pela falsa negativação do VDRL. Em relação à questão de tratamento, o cancro duro, ou seja, a lesão primária da sífilis, ela é tratada com dose única de 2.400.000 unidades de penicilina benzatina. E, no demais, a sífilis primária, a sífilis recente, ela é tratada com 2.400.000 unidades intramuscular, com duas dosagens com intervalos de 1 semana. Por outro lado, a sífilis tardia é tratada com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades intramuscular, 3 doses com intervalos de 7 dias. Então vejam que o cancro ele é tratado com dose única, a recente de uma forma geral, excluindo-se a lesão do cancro, com 2 doses de penicilina e a sífilis tardia com 3 doses de penicilina benzatina. Então aqui nós temos
5 fotos. A primeira delas mostrando um indivíduo com múltiplas lesões pápulo-rosáceas, pápulo-eritematosas distribuídas pelo tronco, distribuídas pelos braços, tá? Um quadro de roséola sifilítica com padrão mais psoriasiforme. Aqui a presença de uma lesão de cancro duro com essa borda que termina em rampa para o interior da lesão. Aqui a presença na terceira foto, de um acometimento palmar com múltiplas lesões papulosas com esse aspecto descamativo na superfície, bastante psoriasiforme. Na quarta foto, para mostrar a presença da madarose, e na quinta foto, para mostrar esse aspecto mais liquenoide. Então, as pápulas elas vão adquirindo um aspecto mais eritematoso, com menos descamação e mais infiltração, assumindo um aspecto liquenoide. Portanto, ele pergunta na questão 11, indique a assertiva verdadeira sobre a sífilis secundária. Letra A, as lesões liquenoides frequentemente ocorrem nas fases iniciais do secundarismo. Falso. As lesões liquenoides são mais para o final e as lesões psoriasiformes mais nas fases iniciais. As lesões papulosas nas mucosas tendem a ter distribuição assimétrica negativa, são simétricas. As reações sorológicas são sempre positivas em imunocompetentes, negativo. Nós sabemos que temos aqui o efeito prozona, que pode ser responsável por um falso VDRL, e as sifílides pápulo-escamosas mais antigas tendem a tornar-se hipopigmentadas, também negativo. Dessa forma, nós não temos resposta correta para a questão de número 11, motivo pelo qual essa questão foi anulada. Dessa maneira, nós aproveitamos para fazer aí uma boa revisão a respeito dos quadros de sífilis.